Salve a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. É um momento de alegria poder estar aqui mais uma vez compartilhando a palavra do nosso Deus com você. E vamos estudar nessa noite em Lucas, seu capítulo 5, do versículo 1 até o 11. Fala sobre a pesca maravilhosa. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco a multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Versículo 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante será pescador de homens. Versículo 11. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Palavra maravilhosa de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A Bíblia vai nos relatar, no livro de João, que Jesus Cristo ele fez muitos milagres, muitas curas também, porém muitos não foi registrado, porque quando o profeta João, escritor João do Evangelho, vai dizer: muitos milagres foram escritos por Jesus, porém muitos não foi escrito, porque se Jesus Cristo fosse escrever tantos milagres, não caberia biblioteca e nem livros por tantos milagres de Jesus Cristo. E aqui nós vemos mais um milagre, a primeira pesca maravilhosa. E aqui nós vemos aqui que acontecendo que a multidão apertava de Jesus, e Jesus se encontrava ali no lago de Genezaré. E ali nós vemos porque a multidão apertava de Jesus Cristo, porque o povo gostava de ver os ensinos de Cristo, porque Cristo ele não ensinava a multidão não como os fariseus, mas Cristo ensinava com mansidão, porque Cristo conhecia as Sagradas Escrituras e ele a colocava em prática. E Cristo ele ensinava com sua simplicidade, com sua humildade. Porque o que nós precisamos é a simplicidade do Evangelho, pregar o Evangelho. Às vezes nós falamos palavras difíceis que as pessoas não conseguem compreender. E Cristo ensinava com a sua simplicidade que até as crianças compreendiam o que estava sendo dito. E aqui nós vemos agora que a multidão apertava Jesus. E no versículo 2 vemos aqui que Jesus Cristo agora, vendo um dos 2 barcos que se encontrava ali, Jesus Cristo pediu para se sentar no barco e afastou da praia, no mar da Galileia, ou seja, no lago de Genezaré, outro nome também, que é o mesmo mar da Galileia. E aí Jesus Cristo se encontrava afastado ali no barco, ensinando, e toda a multidão se encontrava ali, vendo os ensinamentos de Cristo. É um privilégio, eu queria estar nesse tempo de Cristo para ouvir as palavras da boca do meu Salvador, do meu Cristo, do meu Redentor. E aí se encontrava aqueles homens ali, a Bíblia vem nos relatar que Pedro e Tiago, João e seus outros companheiros se encontravam ali pescando durante todas a noite, porque a noite é um lugar muito bom para pescar. À noite, para quem gosta de pesca, eu já não gosto. Muitas pessoas falam que a noite é melhor de se pescar. E aí agora Jesus Cristo ensinando ali, quando aqueles discípulos se encontravam nos barcos lavando a rede, e Jesus Cristo pegou, sentou seu barco e começou a ensinar a multidão. E aí, pois bem, e naquele exato momento, e entrando no versículo 3, vai dizer, entrando Jesus Cristo ao barco, começou a ensinar a multidão. Aí Jesus Cristo, pronto, ensinando a multidão, termina de ensinar a multidão, e aí Jesus olha para Pedro e disse: Pedro, pega essas redes, Pedro.
e lance ao mar. E o versículo 4, quando Cristo fala assim, quando acabou de falar, disse a Simão, quando Jesus Cristo fala, Simão, Simão Pedro, faze-te ao largo e lançai a vossa rede para pescar. Eu fico imaginando, naquele exato momento, quando Cristo vai, olha para Pedro e diz para Simão, Simão, pega sua rede e lança ali as suas redes para pescar. Eu fico imaginando que Pedro, ele se encontrava desanimado, Pedro se encontrava frustrado, Pedro se encontrava um homem fracassado, porque passado a noite toda e não pescado nenhum peixe, não tinha pescado nada. Eu, naquele exato momento, Pedro poderia ter questionado o mestre. Não, senhor, eu que sou pescador, eu pesco há muitos anos, sou profissional nisso, de pesca. Tem muitos anos que eu venho pescando, desde minha infância, desde a minha juventude, eu venho pescando. E agora o senhor vem. O senhor não é nem pescador, o senhor não tem nem barco, não tem rede, o senhor não tem nenhuma vara de pescar, e o senhor vem dizer para eu pescar? Para eu jogar a rede agora, para lançar sobre pescar peixe? Sabemos que os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Se Pedro o mesmo tivesse pegado 5 ou 10 peixes, Pedro já estava satisfeito. Muitas das vezes eu e você trabalhamos bastante e não vemos frutos. Ou corremos atrás de sonhos e nenhum são realizados. Mas Cristo fala para mim e para você. Lance a rede sobre o mar. E a Bíblia vai nos relatar, naquele exato momento, Pedro, ele creu, que naquele exato momento, Pedro pegou sua rede e lançou sobre o mar. E a Bíblia nos relata que naquele exato momento, quando Pedro lançou a tua rede sobre o alto mar, a Bíblia relata que naquele exato momento, foram tantos peixes pecados, que naquele exato momento, Pedro acenava para os outros companheiros que se encontravam no barco, para vir ajudar. Porque a Bíblia nos relata que o barco estava tanto peixe ali, o milagre foi extraordinário, que o barco estava a ponto de pique, ou estava a ponto de quase afundar. Você vê que quando nós cremos na palavra de Deus, o milagre acontece. Você vê que o servo do centurião, quando Jesus Cristo, ele fala para Jesus Cristo que o servo dele se encontrava doente, se encontrava enfermo. E Jesus Cristo que ia até aquele homem, mas o servo do centurião falou naquele exato momento, não, Senhor, basta somente uma palavra e meu servo será curado. Será que eu e você estamos crendo na palavra do nosso Deus? Às vezes nós estamos na palavra de Deus, às vezes acontecemos coisas que nós desagradamos e às vezes nós falta fé. Mas Pedro, naquele exato momento, ele teve fé, ele creu e por isso que o milagre aconteceu. Outro relato da história muito bonito que eu acho também, é quando os 10 leprosos, quando Cristo vai falar para eles, vai e mostra o sacerdote. Aqueles homens teve fé, eles creram e foram mostrar o sacerdote. E indo eles a caminho, eles foram curados. E será que eu e você, nesta noite, nós cremos na palavra do nosso Deus? Será que eu e você temos cremos no que assim diz o Senhor? Porque nós devemos viver assim diz o Senhor. E naquele exato momento, Pedro ele poderia dizer bem, não, Senhor, esta hora da manhã, logo cedo, Senhor, impropício, perdi a noite, não apanhei nenhum peixe, e agora, nessa hora da manhã, melhor horário de pescar é a noite. E agora o Senhor vem pela manhã dizendo para eu lançar as redes. Se Pedro não tivesse crido na palavra do nosso Deus, e não tinha acontecido o milagre, não tinha acontecido o milagre naquele exato momento. E você vê naquele exato momento, quando nós lemos a palavra do nosso Deus aqui, que Pedro, ele creu e lançou as redes. E logo mais, depois que o milagre aconteceu, Pedro, ele tomou atitude. Você vê no versículo 8, Lucas capítulo 5, versículo 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira de mim, porque sou pecador. Você vê a atitude que agora, quando depois do milagre ter acontecido, Pedro reconhece que ele é pecador, é fraco, é miserável, é cego e é nu. E assim somos nós. Quando reconhecemos a grandeza de Deus, quando reconhecemos, nós se prostramos até os pés de Jesus.
E Pedro, naquele exato momento, e você vê que toda a multidão ficaram maravilhado com aquele milagre que aconteceu. E aí Cristo fala naquele exato momento para Pedro, bem, versículo 10, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse-lhe Jesus a Simão, não temas, doravante será pescadores de homens. Essa história me deixa maravilhado, essa história me deixa mais emocionante, me deixa mais alegre. E me chamou mais atenção também foi no versículo 11, que quando a palavra do nosso Deus fala, e arrastando eles os barcos à praia, deixando tudo e o seguiram. Amém? Você vê que o milagre foi tão extraordinário, o milagre foi grande, que naquele exato momento, quando Cristo fala para Pedro, a partir de hoje, Pedro, você não vai ser mais pescadores de peixe, a partir de hoje você vai ser pescador de homens. E aí, para que Pedro, no versículo 11, Cristo vem nos dizer, e arrastando o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Você vê que naquele exato momento, com milhares de peixes, multidões de coisas que ele tinha, Pedro poderia bem ter ficado satisfeito, ter ficado alegre, e poderia bem ter dito, agora estamos cheios de peixe, nós podemos passar anos e meses agora, e não podemos nem pescar, que o lucro que nós vamos ter agora sobre esses peixes. Mas não, Pedro, versículo 11 vai dizer que Pedro e os seus companheiros largaram tudo para trás e seguiram a Jesus. Que história maravilhosa. Teria você coragem de abandonar tudo para seguir a Jesus? E quando Cristo chama, a partir de hoje você não será pescadores de homens. Pedro, ele aprendeu muito bem. Durante o ministério de Jesus Cristo, durante 3 anos e meio, Jesus Cristo esteve nessa terra, seu ministério pessoal. E aí, Cristo deve ter passado mais ou menos 3 anos com Cristo, aprendendo todos os ensinamentos, vendo tantas curas e tanto milagre. E aí Pedro, você vê que quando logo mais, em Atos do Apóstolo, você vê que a primeira pregação de Pedro, mais de 3.000 pessoas se converteram ao cristianismo. Você vê que Pedro, até a sombra de Pedro curava as pessoas. Você vê, mas para isso ele teve a humildade, ele reconheceu que era pecador e ele seguiu Jesus Cristo, ele abandonou tudo. Porque quando Cristo fala, aquele que abandona pai, mãe, parente, casas e tudo, e deixará tudo para trás, ganhar 1000 vezes mais. E será que você teria essa coragem de abandonar tudo? O que significa deixar tudo para trás, abandonar tudo? Significa deixar tudo para trás. Pedro e seus companheiros tinham tudo para viver bem por vários dias, mas eles escolheram a seguir a Jesus Cristo. Eles que preferiram seguir o Mestre, o autor e consumador da fé, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles seguiram a Jesus. E nesta noite talvez eu esteja falando para as pessoas que precisam abandonar algo, ou seja, vício, cigarro, bebidas, drogas, ou talvez pessoas que precisam abandonar os vícios, as práticas da traição, seja esposo, seja esposa, ou abandonar até a traição. Porque o mesmo Cristo que chamou a Pedro ali na praia, ele chama eu e você para seguir. E a partir de hoje será pescador de homens. Devemos anunciar as boas novas de salvação. Teria você coragem de abandonar tudo por amor a Cristo? Cristo, ele nos prometeu a vida eterna. Cristo falou que estaria comigo, com você, até a consumação do século. Cristo prometeu a vida eterna. Amém? Que Deus abençoe hoje, você e sempre. E desde já, eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pela tua vida, para que você tome a iniciativa, para que você tome a decisão de largar tudo e seguir a Jesus Cristo. Vamos orar? Pai querido, Pai de amor e Pai de muitas misericórdias. Louvado, exaltado e agradecido é o teu santo nome, Pai. Nesse exato momento, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra maravilhosa que falou no nosso coração, Pai. E nós te pedimos, sim, Senhor, como Pedro, ele creu no Senhor, quando o milagre foi extraordinário, Pedro, ele preferiu abandonar tudo e seguir o Senhor, Pai.
E nesta noite, Senhor, nós queremos abandonar tudo, Pai, que nos persegue, que nos afasta de Ti, Pai. Pois nós queremos se chegar mais próximo de Ti, Pai, porque a Tua palavra fala, aquele que chegar perto de mim, eu se chegarei até vós, Pai. E é por isso que nesta noite, Pai, eu oro pelas pessoas que precisam abandonar os vícios, seja qual for o deles, Pai. O mesmo Cristo que chamou Pedro na Pai, Ele nos chama hoje. Por isso que nós oramos e já entregamos nossas vidas em Tuas mãos. Oramos pelo Cristo, o Salvador das nossas vidas. Amém. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. Amém.